Os paralelos entre as duas idades na providência da restauração. Como a finalidade última da providência da restauração é estabelecer o fundamento para receber o Messias, se esta for prolongada, as providências para restaurar este fundamento deverão ser repetidas. Sabemos que para estabelecer o fundamento para receber o Messias, uma figura central deve fazer uma oferta simbólica aceitável a Deus, utilizando um objeto para a condição e passando por um período requerido de tempo. Além disso, este deve estabelecer o fundamento de substância, fazendo uma oferta substancial aceitável para o cumprimento da condição de indenização para remover a natureza decaída. No curso da providência, a repetição das providências para restaurar o fundamento para o Messias significa, de fato, a repetição das providências para restaurar por indenização a oferta simbólica e a oferta substancial. Os registros históricos lançam luz sobre os paralelos entre os períodos providenciais causados pela repetição das providências para restaurar por indenização o fundamento para receber o Messias. A idade do prolongamento da providência da restauração veio a existir para restaurar a idade da providência da restauração através das condições paralelas de indenização de forma substancial. Examinemos as características semelhantes de cada período providencial sob esse ponto de vista. Entretanto, precisamos primeiramente identificar quais grupos de pessoas tiveram a responsabilidade central na providência de Deus e as fontes históricas que podem lançar luz sobre suas histórias. A história humana é a soma das histórias de incontáveis pessoas. Não obstante, Deus escolheu determinadas pessoas especiais para trilharem o curso modelo da restauração para estabelecer o fundamento para receber o Messias. Deus as coloca no centro de sua providência e guia-as com base em seu princípio. A história de tais pessoas, por sua vez, dirige o curso da história humana como um todo. Uma nação ou um povo encarregado de tal missão é denominado povo eleito de Deus. O primeiro povo eleito de Deus foi o povo judeu, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que haviam estabelecido o fundamento familiar para receber o Messias. Portanto, a nação com a responsabilidade central pela providência de Deus na idade da providência da restauração foi Israel. O Velho Testamento, que registra a história de Israel, fornece as fontes documentais através das quais se pode estudar a história da providência naquela idade. Entretanto, a partir do momento em que rejeitaram Jesus, o povo judeu perdeu sua qualificação de ter a responsabilidade central pela providência de Deus. Prevendo isso, Jesus contou a parábola da vinha, dizendo: "Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos." Mateus capítulo 21, versículo 43. Angustiado com a situação de seus conterrâneos, o povo judeu, São Paulo disse: "Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho." Romanos, capítulo 9, versículos 6 a 8. Com efeito, o povo que herdou a responsabilidade central pela providência na idade do prolongamento da providência da restauração não foram os judeus, mas sim os cristãos. Eles assumiram a missão de cumprir a providência da restauração de Deus ainda não realizada. Desse modo, a história do cristianismo fornece as fontes documentais para a compreensão da história providencial dessa idade. Nesse sentido, os descendentes de Abraão, na idade do Velho Testamento, podem ser considerados como o primeiro Israel,
e os cristãos, na idade do Novo Testamento, podem ser chamados de o segundo Israel. Tito, capítulo 2, versículo 14. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Quando comparamos o Velho Testamento com o Novo Testamento, os 5 livros da lei, do Gênesis ao Deuteronômio, os 12 livros de história, de Josué até Ester, os 5 livros de poesia e sabedoria, de Jó aos Cânticos de Salomão, e os 17 livros de profecias, de Isaías a Malaquias, no Velho Testamento, correspondem aos Evangelhos, Atos, as Cartas dos Apóstolos e ao Apocalipse, respectivamente. Portanto, enquanto os livros de história do Velho Testamento registram mais de 2000 anos da história de Israel, o livro dos Atos registra somente a história dos primeiros cristãos da geração seguinte à morte de Jesus. Para encontrar registros históricos relativos ao trabalho da restauração de Deus na idade do Novo Testamento, tão completos quanto aqueles encontrados no Velho Testamento, é necessário consultar adicionalmente toda a história do cristianismo, desde o tempo de Jesus até os dias atuais. Só assim podemos comparar as histórias do primeiro e do segundo Israel e seu impacto no caráter de cada período nas 2 idades providenciais. Reconhecendo um modelo padrão de períodos paralelos, entenderemos mais claramente que a história tem sido formada pela sistemática e pelas regras da providência do Deus vivo. Seção 1. O período de escravidão no Egito e o período de perseguição no Império Romano. Depois que Jacó entrou no Egito com seus 12 filhos e seus 70 parentes, os seus descendentes sofreram terríveis abusos nas mãos dos egípcios durante 400 anos. Isto foi para a restauração do período de 400 anos de Noé até Abraão, um período para a separação de Satanás, que havia sido manchado devido ao erro de Abraão em sua oferta. O período correspondente de perseguição no Império Romano foi para restaurar o período anterior através de condições paralelas de indenização. Os 12 apóstolos e os 70 discípulos de Jesus foram os primeiros de muitas gerações de cristãos que sofreram severa perseguição no Império Romano por um período de 400 anos. Ao suportarem tal sofrimento, eles estavam restaurando por indenização o período de 400 anos de preparação para o advento do Messias, um período para a separação de Satanás, que havia sido manchado devido ao erro do povo judeu em não honrar a Jesus como um sacrifício vivo e por tê-lo conduzido à cruz. Durante o período de escravidão no Egito, o povo eleito como o primeiro Israel manteve-se puro através da circuncisão, fazendo sacrifícios e como saíram do Egito, guardando o sábado. Josué, capítulo 5, versículos 2 a 5. Êxodo, capítulo 5, versículo 3. Êxodo, capítulo 16, versículo 23. Durante o período de perseguição no Império Romano, os cristãos, como o segundo Israel, viveram uma vida de pureza, praticando os sacramentos do batismo e da Sagrada Comunhão, ofertando-se como sacrifícios e guardando o sábado. Em ambos os períodos, eles tiveram que seguir este caminho de pura fé para se separarem de Satanás, que estava constantemente os assediando devido às condições dos erros anteriores de Abraão e do povo judeu. No final da escravidão de Israel no Egito, Moisés pôs o faraó a seus pés pelo poder dos 3 sinais e das 10 pragas. Em seguida, conduziu os israelitas para fora do Egito e os levou para as terras de Canaã. Da mesma forma, no final do período de perseguição no Império Romano, após os cristãos terem provado todo tipo de perseguição, Jesus fez aumentar o número de crentes, movendo seus corações com seu poder e graça.
Ao tocar no coração do imperador Constantino, Jesus levou-o a reconhecer o cristianismo no ano 313 d.C. Em seguida, no ano 392 d.C., Jesus inspirou o imperador Teodósio I a estabelecer o cristianismo como a religião oficial do império. Assim, os cristãos restauraram Canaã, espiritualmente, dentro do Império Romano, o mundo satânico. Na Idade do Velho Testamento, Deus operou através de condições externas de indenização estabelecidas pelas leis mosaicas. Do mesmo modo, Deus levou Moisés a derrotar o faraó pelo poder externo dos milagres. Na Idade do Novo Testamento, quando Deus atuou através de condições internas de indenização da fé, ele manifestou seu poder internamente, movendo os corações das pessoas. Quando o período de escravidão no Egito terminou, Moisés recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos e a palavra de Deus revelada na lei, os quais formaram o núcleo das Escrituras do Velho Testamento. Firmando e honrando as tábuas de pedra, a Arca da Aliança e o Tabernáculo, Moisés traçou o caminho para os israelitas se prepararem para a vinda do Messias. Da mesma forma, na conclusão do período de perseguição do Império Romano, os cristãos reuniram os textos que haviam sido deixados pelos apóstolos e evangelistas e estabeleceram o cânone do Novo Testamento. Com base naqueles textos, eles procuraram realizar espiritualmente os ideais de Deus, ideais estes que haviam sido demonstrados nos 10 mandamentos e no tabernáculo, na Idade do Velho Testamento. Em seguida, os cristãos construíram igrejas e expandiram seu fundamento para preparar a segunda vinda de Cristo. Depois da ascensão de Jesus, o Jesus ressuscitado e o Espírito Santo guiaram diretamente os cristãos. Assim, Deus não estabeleceu nenhuma pessoa como figura central responsável por sua providência, como havia feito anteriormente. Seção 2. O período dos juízes e o período de liderança patriarcal. Ao herdar a missão de Moisés, Josué conduziu os israelitas para as terras de Canaã. Nos 400 anos que se seguiram, 15 juízes governaram as tribos israelitas. 13 juízes, de Otoniel até Sansão, registrados no livro de Juízes, como também Eli e Samuel. Os juízes cumpriam as várias responsabilidades de profeta, sacerdote e rei, as quais se tornaram ofícios separados nos períodos posteriores. Durante este período, Israel era uma sociedade feudal com uma autoridade política não centralizada. Na Idade do Novo Testamento, o período das igrejas com liderança regional foi estabelecido para restaurar o período dos juízes através de condições paralelas de indenização. Neste período, os líderes regionais da igreja, patriarcas, bispos e padres, conduziam a sociedade cristã. Tal como os juízes da Idade do Velho Testamento, os líderes cristãos tinham deveres semelhantes, tais como de profeta, sacerdote e rei. Como no tempo dos juízes, a sociedade cristã neste período era uma sociedade feudal governada pelas autoridades locais. Na idade anterior à época de Jesus, quando Deus estava trabalhando com o primeiro Israel para estabelecer o fundamento nacional para receber o Messias espiritual e fisicamente, a política, a economia e a religião tinham um foco nacional. Por outro lado, na idade posterior a Jesus, os cristãos edificaram um reino espiritual sob a liderança de Jesus, que estabeleceu o fundamento espiritual para receber o Messias. A lealdade dos cristãos transcendeu as barreiras nacionais, uma vez que serviam ao Jesus ressuscitado como o Rei dos Reis. Entretanto, o reino espiritual de Jesus não estava restrito a uma nação, mas expandiu-se para os 4 cantos do globo. O período dos juízes começou depois que os israelitas foram libertados da escravidão no Egito
e a geração mais jovem se uniu solidamente sob a liderança de Josué e Caleb para entrar na terra de Canaã. Em seguida, eles dividiram o território entre seus clãs e tribos. Instalando-se em aldeias unidas em torno dos juízes, o povo se consolidou como nação escolhida e estabeleceu uma sociedade feudal simples. Do mesmo modo, o período das igrejas, sob a liderança regional na era cristã, começou após a libertação do cristianismo da perseguição do Império Romano, o mundo satânico. Os cristãos espalharam o evangelho entre os povos germânicos, muitos dos quais haviam migrado para a Europa Ocidental no século IV para escapar da invasão dos hunos. Nas novas terras da Europa Ocidental, Deus estabeleceu as tribos germânicas como um povo escolhido e estabeleceu uma forma preliminar de sociedade feudal, a qual amadureceu mais tarde no feudalismo da Idade Média. Como foi dito anteriormente, quando os israelitas partiram para Canaã, primeiramente construíram o tabernáculo como o símbolo do Messias e objeto da condição para decidir quem ficaria na posição de Abel no fundamento de substância, conforme Moisés e Jesus 2:2-2:3. No período dos juízes, os israelitas deviam ter exaltado o tabernáculo e permanecido obedientes às diretrizes dos juízes. Porém, em vez de destruírem as 7 tribos cananeias, os israelitas viveram entre eles e foram influenciados por seus costumes. Chegaram até a adorar seus deuses, trazendo grande confusão à sua fé. Da mesma maneira, no período das igrejas, sob a liderança regional, os cristãos deviam exaltar a igreja, a qual era a imagem do Messias, e seguir as diretrizes de seus bispos e líderes monásticos. A igreja era o objeto da condição para determinar quem estaria na posição de Abel. Entretanto, eles foram influenciados pela religião e cultura das tribos germânicas pagãs, o que trouxe grande confusão à fé cristã. Seção 3. O período do Reino Unido e o período do Império Cristão. Quando o período dos juízes chegou ao fim e o primeiro Israel entrou no período do Reino Unido, as funções dos juízes foram delegadas aos profetas, sacerdotes e reis. Os profetas receberam instruções diretamente de Deus, os sacerdotes mantiveram os serviços ao tabernáculo e depois ao templo, e o rei governava a nação. Cada um deles desempenhava a sua missão na condução de Israel para cumprir a meta da providência da restauração. O propósito do período do Império Cristão consistia em restaurar o período do Reino Unido por meio das condições paralelas de indenização. Assim, quando o período das igrejas, sob a liderança regional, terminou, as missões daqueles líderes foram assumidas pelos líderes monásticos correspondentes aos profetas, o Papa correspondendo ao sumo sacerdote e o imperador que governava o povo. Eles eram responsáveis pela condução do segundo Israel para cumprir a meta da providência da restauração. No período anterior, a Igreja cristã havia sido dividida nos 5 patriarcados de Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma, com Roma dominando no Ocidente. O Papa, como patriarca romano era chamado, supervisionava todos os bispos e padres na Europa Ocidental. No período do Reino Unido, os reis estabeleceram o reino de Israel ao redor do templo, manifestando o ideal do tabernáculo de Moisés, que foi concebido no tempo do Êxodo. Este era o curso em imagem para a construção do reino do céu governado por Jesus, que viria um dia para estabelecer-se como o Rei dos Reis. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Da mesma forma, no período do Império Cristão, o Império de Carlos Magno realizou o ideal do Estado cristão como descrito em A Cidade de Deus, de Santo Agostinho,
que viveu no tempo em que os cristãos tinham acabado de ser libertados da opressão do Império Romano, um período paralelo ao de Moisés. Mais uma vez, este era o curso em imagem para a edificação do reino de Deus que Cristo, como o Rei dos Reis, retornará um dia para estabelecer. Com efeito, naquele período, o imperador e o papa deveriam realizar o Estado cristão ideal, unindo e levando todo o povo a seguir a vontade de Deus de todo o coração. O reino espiritual, regido pelo Papa, que estava apoiado sobre o fundamento espiritual para o Messias, e o reino temporal, regido pelo imperador, deviam unir-se com base nos ensinamentos de Cristo. Se o tivessem feito, a religião, a política e a economia teriam se harmonizado, e o fundamento para o segundo advento de Cristo teria sido estabelecido naquele tempo. No período do Reino Unido de Israel, o rei era a figura central para a restauração do fundamento de fé. Ele era responsável pela realização da palavra de Deus transmitida através dos profetas. Antes do rei ser ungido, o profeta e o sumo sacerdote deviam representar e ensinar a palavra de Deus, permanecendo assim na posição de Abel. Sua missão, como exigida pela providência da restauração, consistia em restaurar o mundo físico da posição do arcanjo como representantes do mundo espiritual. No entanto, após eles estabelecerem o fundamento sobre o qual o rei poderia se colocar e o ungirem e abençoarem como rei, eles deviam assumir o papel de Caim diante do rei, que devia reger seu reino de acordo com as diretivas dos profetas, e os profetas deviam obedecer ao rei como seus conselheiros. Aproximadamente 800 anos após os descendentes de Abraão entrarem no Egito, sob o comando de Deus, o profeta Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. 1 de Samuel, capítulo 8, versículos 19 a 22. Capítulo 10, versículos 1 a 24. O rei Saul estava sobre o fundamento dos 400 anos dos juízes. Se Saul tivesse completado os 40 anos de seu reino, de acordo com o desejo de Deus, ficaria na posição de restaurar por indenização os 400 anos de escravidão no Egito e os 40 anos de Moisés no palácio do faraó. Logo depois, o rei Saul teria cumprido a providência de número 40 para a separação de Satanás e teria estabelecido o fundamento de fé. Se sobre aquele fundamento o rei Saul tivesse edificado e exaltado o templo, a imagem do Messias, ele teria se colocado na posição que Moisés devia ter ocupado se não tivesse falhado no primeiro curso nacional para restaurar Canaã. Se os israelitas tivessem se colocado sobre este fundamento de fé e fielmente seguido o rei Saul, honrando o templo em unidade com ele, teriam estabelecido o fundamento de substância. O fundamento para o Messias teria então sido estabelecido naquele tempo. Entretanto, porque o rei Saul desobedeceu aos comandos de Deus transmitidos através do profeta Samuel, ele não pôde se colocar na posição de construir o templo. 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 1 a 23. Fim da nota de rodapé. Com esta falha, o rei Saul ficou na mesma posição de Moisés após ele ter falhado no primeiro curso nacional para restaurar Canaã. E tal como ocorreu no caso de Moisés, a providência da restauração através do rei Saul, foi prolongada. 40 anos do reinado do rei Davi e 40 anos do reinado do rei Salomão passariam antes que o fundamento de fé pudesse ser estabelecido e o templo construído. Além disso, como discutimos anteriormente, o rei Saul também estava na posição de Abraão. Assim como a vontade confiada a Abraão foi finalmente cumprida através de Isaque e Jacó, a vontade de Deus para edificar o templo através do rei Saul teve que continuar através dos reinados do rei Davi e finalmente concluída no reinado do rei Salomão.
No entanto, o rei Salomão deixou a posição de Abel para a oferta substancial quando caiu em luxúria com suas muitas esposas estrangeiras que o afastaram de Deus. 1 dos Reis, capítulo 11, versículos 3 a 7. Assim, não havia nenhum modo para Israel estabelecer o fundamento de substância, e o fundamento para receber o Messias, que devia ter sido estabelecido no período do Reino Unido, não foi realizado. No período do Império Cristão, todas as condições relativas ao Reino Unido tinham que ser restauradas através de condições paralelas de indenização. Uma vez mais, a figura central para restaurar o fundamento de fé era um imperador. Ele era responsável por atualizar os ideais cristãos partilhados pelos líderes monásticos e pelo Papa. O Papa, por sua vez, estava em uma posição semelhante à do sumo sacerdote de Israel, que recebia os comandos de Deus através dos profetas. Ele era responsável pelo estabelecimento do fundamento espiritual sobre o qual o imperador poderia realizar o Estado cristão ideal. Após coroar e abençoar o imperador, o Papa devia obedecê-lo, tendo-o como seu sujeito em assuntos temporais. O imperador, por sua vez, devia exaltar e expandir o trabalho espiritual do papado em seu reinado. O Papa Leão III coroou Carlos Magno e o abençoou como o primeiro imperador do reino cristão no ano 800 d.C. Assim, Carlos Magno se colocou sobre o fundamento do período de 400 anos das igrejas sob a liderança regional, o qual restaurava por indenização, na forma de paralelos substanciais, os 400 anos do período de juízes. Por conseguinte, tal como o rei Saul, Carlos Magno colocou-se sobre o fundamento de uma providência de número 40 para a separação de Satanás. Vivendo fielmente de acordo com os ensinamentos de Jesus em seu trabalho para realizar o ideal do Estado cristão, ele devia estabelecer o fundamento de fé. Com efeito, quando Carlos Magno foi coroado imperador, ele alcançou este fundamento. Se o segundo Israel tivesse acreditado absolutamente e seguido a Carlos Magno, o fundamento de substância teria sido estabelecido. Por conseguinte, também o fundamento para receber o Messias teria sido estabelecido. Em outras palavras, o reino espiritual, liderado pelo Papa, e o reino terreno, liderado pelo imperador, deviam se unir completamente sobre o fundamento espiritual para receber o Messias, então existente. Cristo teria, então, retornado sobre este sólido fundamento e construído seu reino. No entanto, os imperadores não permaneceram fiéis à palavra de Deus e deixaram a posição de Abel para a oferta substancial. Logo, nem o fundamento de substância, nem o fundamento para o segundo advento do Messias foram estabelecidos. Seção 4. O período dos reinos divididos do norte e do sul e o período dos reinos divididos do leste e do oeste. Porque o rei Salomão foi levado por suas esposas e concubinas a adorar ídolos, o Reino Unido de Israel foi dividido após a sua morte, tendo existido durante apenas 3 gerações. 1 dos Reis, capítulo 11, versículos 5 a 13. O reino de Israel do Norte, que foi fundado por 10 das 12 tribos, estava na posição de Caim, enquanto o reino de Judá do Sul, fundado pelas 2 tribos restantes, estava na posição de Abel. Assim começou o período dos reinos divididos do Norte e do Sul. O Império Cristão também começou a se dividir na 3ª geração. Os netos de Carlos Magno o dividiram em 3 reinos, os francos do leste, os francos do oeste e a Itália. Os descendentes de Carlos Magno estavam em intenso e constante conflito entre si. O Império Cristão remanescente rapidamente se dividiu em 2 reinos, tendo a Itália se colocado sob a regência dos francos do leste. O reino dos francos do leste floresceu grandemente sob Otto I e veio a ser chamado de Sacro Império Romano.
Reivindicando ser o herdeiro do Império Romano, Otto I governou partes da Europa Ocidental, procurando assegurar seu domínio sobre a política e a religião. O Sacro Império Romano permaneceu na posição de Abel em relação à França, como o Reino dos Francos do Oeste veio a ser chamado. O Reino de Israel do Norte foi fundado por Jeroboão, que vivera no exílio nos dias do rei Salomão. Este reino foi governado por 19 reis durante 210 anos. Devido a sucessivos assassinatos, as famílias reais tiveram breves durações, mudando 9 vezes. Nenhum de seus reis foi justo aos olhos de Deus. Não obstante, Deus enviou o profeta Elias, que prevaleceu sobre 850 profetas de Baal e Aserá no Monte Carmelo, quando Deus lançou fogo sobre o altar. 1 dos Reis, capítulo 18, versículos 19 a 40. Outros profetas, incluindo Elias, Jonas, Oséias e Amós, espalharam a palavra de Deus com o risco de suas vidas. Contudo, devido ao Reino do Norte ter continuado a adorar deuses estranhos e não ter se arrependido, Deus fez com que os assírios os destruíssem, tirando-lhes a qualificação como povo eleito para sempre. 2 dos Reis, capítulo 17, versículos 7 a 23. O reino de Judá do Sul foi estabelecido por Roboão, filho de Salomão. Sua linhagem real permaneceu em uma única dinastia, desde Davi até Zedequias, tendo surgido muitos reis justos entre os 20 que governaram o reino durante os 400 anos aproximadamente de sua existência. Não obstante, uma sucessão de maus reis, combinada com a influência do Reino do Norte, conduziram-no à idolatria e à corrupção. Consequentemente, o povo do Reino do Sul foi levado cativo para a Babilônia. No período dos reinos divididos do Norte e do Sul, sempre que os israelitas violavam sua aliança com Deus, afastando-se do ideal do templo, Deus enviava profetas, tais como Elias, Isaías e Jeremias, para corrigi-los e levá-los ao arrependimento e à reforma interna. Entretanto, porque os reis e o povo não ouviram as advertências dos profetas e não se arrependeram, Deus os castigou externamente, permitindo que nações gentílicas, tais como a Síria, a Assíria e a Babilônia, os atacassem. Durante o período paralelo dos reinos divididos do leste e do oeste, o papado estava corrompido. Deus enviou monges proeminentes, tais como São Tomás de Aquino e São Francisco de Assis, para advertir o papado e promover uma reforma interna na Igreja. Porque o papado e a Igreja não se arrependeram, mas se afundaram ainda mais na corrupção e na imoralidade, Deus os castigou externamente, deixando seu povo lutar com os muçulmanos. Esta foi a razão providencial por trás das cruzadas. Enquanto Jerusalém e a Terra Santa estavam sob a proteção do Califado Abássida, os peregrinos cristãos eram recebidos com hospitalidade. Todavia, após o colapso do Califado e da conquista da Terra Santa pelos turcos seljúcidas, correram boatos alarmantes de que os peregrinos cristãos estavam sendo massacrados. Ultrajados, os papas iniciaram as cruzadas para recuperar a Terra Santa. As cruzadas tiveram início no ano 1095 e continuando esporadicamente por cerca de 200 anos. Ao todo, ocorreram 8 cruzadas. Apesar de algum sucesso inicial, as cruzadas foram sucessivamente derrotadas. O período dos reinos divididos do norte e do sul terminou quando nações gentílicas levaram os povos de Israel e de Judá para o exílio. Estas nações puseram um fim na monarquia de Israel. Da mesma forma, no final do período dos reinos divididos do leste e do oeste, o papado havia perdido completamente seu prestígio e sua credibilidade, após as sucessivas derrotas das cruzadas. O cristianismo havia perdido o seu centro de soberania espiritual.
Além disso, como os senhores e cavaleiros que haviam mantido a sociedade feudal tinham sido dizimados pelas cruzadas, a sociedade feudal perdeu seu poder e seu vigor político. Como o papado e os senhores feudais tinham gasto enormes somas na realização daquelas guerras mal sucedidas, ficaram empobrecidos. Assim, o cristianismo monárquico começou a desagregar-se. Seção 5. O período do exílio e retorno de Israel e o período do exílio e retorno papal. Ao cair em descrença sem arrependimento, o povo de Israel falhou em realizar o ideal da nação de Deus apoiado no templo. Para fazer uma outra forma de realizar a sua palavra, Deus deixou o povo sofrer no exílio na Babilônia. Isto foi semelhante ao período quando Deus deixou os israelitas sofrerem como escravos no Egito para restaurar por indenização o erro de Abraão na oferta simbólica. No período do Império Cristão, Deus trabalhou através do Papa e do Imperador para estabelecer um reino preparado para Cristo em sua segunda vinda. A intenção de Deus era que, no final, eles entregassem o império e o trono da Igreja para o Messias quando ele viesse como o Rei dos Reis e para construir o reino de Deus sobre aquele fundamento. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Lucas, capítulo 1, versículo 33. Contudo, os imperadores e os papas se tornaram corruptos e não se arrependeram. Os papas não estabeleceram o fundamento espiritual sobre o qual os imperadores pudessem estar como as figuras centrais para o fundamento de substância. Portanto, o fundamento para o segundo advento de Cristo não foi estabelecido. Para iniciar uma nova providência para restaurar este fundamento, Deus permitiu que os papas fossem levados para o exílio e sofressem no cativeiro. No período paralelo anterior, aproximadamente 70 anos se passaram desde o tempo em que o rei Nabucodonosor da Babilônia levou cativos o rei Joaquim e sua família real, como também os profetas Daniel e Ezequiel, sacerdotes, artesãos e muitos outros israelitas até a queda da Babilônia e sua liberação pelo decreto real do rei Ciro, segundo dos Reis, capítulos 24 e 25, segundo das Crônicas, capítulo 36, Jeremias, capítulo 29, versículo 10, capítulo 39, versículos 1 a 10. Foram necessários outros 140 anos para os exilados retornarem para sua terra natal em 3 etapas, e até que se reestruturassem como uma nação unida em torno da vontade de Deus, como proclamado nas profecias messiânicas de Malaquias. Daí em diante, eles começaram a se preparar para a vinda do Messias. No período do exílio e retorno papal, que restaurava este período por indenização, na forma de paralelos substanciais, o cristianismo ocidental devia caminhar por um curso semelhante. Os papas e os sacerdotes, mergulhados na imoralidade, gradualmente perderam a confiança do povo. A autoridade do papado se desagregou devido às sucessivas derrotas das cruzadas. O fim das cruzadas desencadeou o colapso gradual do sistema feudal na Europa e a emergência do moderno Estado-nação. Com o crescente poder da monarquia secular, o conflito entre os papas e os reis aumentou. Em tal conflito, o rei da França, Felipe IV o Belo, aprisionou o Papa Bonifácio VIII por algum tempo. Em 1309, Felipe IV forçou o Papa Clemente V a transladar o papado de Roma para Avignon, no sul da França. Durante os 70 anos seguintes, sucessivos papas viveram sujeitados aos reis da França até 1377, quando o Papa Gregório XI transferiu a residência do Papa de volta para Roma. Após a morte de Gregório XI, os cardeais elegeram um italiano, o arcebispo de Bari, como Papa Urbano VI.
Entretanto, um grupo de cardeais, a maioria franceses, rejeitaram-no, elegendo outro papa, Clemente II, e estabeleceram um papado rival em Avignon. O grande cisma continuou até o século seguinte. Para resolver este impasse, os cardeais de ambos os grupos realizaram um concílio em Pisa, na Itália, em 1409, o qual depôs o Papa de Roma e o Papa de Avignon e indicou Alexandre V como o Papa legítimo. Os dois papas, porém, recusaram a deposição, criando uma situação de contenda entre três papas por um curto tempo. Logo depois, cardeais, bispos, teólogos, realeza e emissários se juntaram para o Concílio Geral de Constância, 1414-1417. Assim, foram depostos os três papas e eleito Martinho V como o novo papa, pondo um fim definitivo ao grande cisma. O Concílio de Constância insistiu que os concílios gerais da Igreja tinham suprema autoridade, maior do que a do Papa e com poder para elegê-lo ou depô-lo, e definiu que concílios subsequentes deviam ocorrer em intervalos regulares. Assim, se buscou organizar a Igreja Romana como uma monarquia constitucional. Porém, em 1431, quando os delegados se reuniram para o próximo concílio, realizado em Basel, Suíça, o Papa tentou adiar o concílio. Os delegados recusaram e deram continuidade sem a presença do Papa, mas sem efeito. Em 1449, eles finalmente se dispersaram. O plano para institucionalizar uma monarquia constitucional dentro da Igreja Romana foi anulado e o papado recuperou a autoridade perdida em 1309. Os líderes do movimento conciliar tentaram, no século XV, reformar o papado corrupto por meio do estabelecimento de um conselho representativo composto de bispos e leigos, dando a este autoridade suprema. Não obstante, o papado acabou reafirmando sua total autoridade, como ainda não havia desfrutado desde antes do exílio. Além do mais, estes concílios condenaram as reformas mais fundamentais, como as promovidas por John Wycliffe, 1330-1384, e John Huss, 1373-1415, que foi pessoalmente convidado para participar no Concílio de Constância apenas para ser queimado vivo. Neste ponto, sua morte foi a causa da erupção da Reforma Protestante. Este período de aproximadamente 210 anos estendeu-se desde 1309, com os 70 anos do cativeiro papal em Avignon, através do Grande Cisma, o movimento conciliar e a restauração da autoridade do Papa na Igreja Romana, até as vésperas da Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero em 1517. Sua finalidade foi restaurar por indenização, na forma dos paralelos substanciais, o período de 210 anos do exílio e retorno de Israel, desde os 70 anos do exílio de Israel na Babilônia, passando pelas etapas do retorno de Israel e da reconstrução do templo, até a reforma da política e da religião, sob a liderança de Esdras, Neemias e Malaquias. Seção 6. O período de preparação para o advento do Messias e o período de preparação para o segundo advento do Messias. Após o período do exílio e retorno de Israel, outros 400 anos decorreram antes da vinda de Jesus. Este foi o período de preparação para o advento do Messias. Da mesma forma, o cristianismo devia encontrar Cristo em seu segundo advento somente depois de passar por um período de 400 anos de preparação para o segundo advento do Messias, o qual se seguiu ao período do exílio e retorno papal.
Este período devia restaurar por indenização, na forma dos paralelos substanciais, o período de preparação para o advento do Messias. Durante os 4.000 anos da providência da restauração de Deus, de Adão até Jesus, as condições verticais de indenização haviam se acumulado devido às repetidas invasões de Satanás das providências para restaurar o fundamento de fé através dos períodos de número 40 para a separação de Satanás. O período de preparação para o advento do Messias devia ser o período final da história providencial, no qual todas as condições perdidas seriam restauradas horizontalmente por indenização. Da mesma forma, o período de preparação para o segundo advento do Messias deve ser o período final da história providencial, quando todas as condições verticais de indenização acumuladas durante os 6.000 anos de história da providência da restauração desde Adão serão horizontalmente restauradas. Ao retornarem do exílio na Babilônia, os israelitas estabeleceram o fundamento de fé através do arrependimento de seu passado de idolatria, reconstruindo o templo que havia sido destruído pelo rei Nabucodonosor e restaurando sua fé com base nas leis mosaicas sob a liderança de Esdras, o escriba. Esdras, capítulo 3, versículos 7 a 13. Capítulo 6, versículos 1 a 15. Esdras, capítulo 7, versículos 1 a 10. Neemias, capítulo 8. Eles então começaram a se preparar para a vinda do Messias de acordo com as palavras do profeta Malaquias. Da mesma forma, após o retorno do papado para Roma, os cristãos medievais estabeleceram o fundamento de fé através de seus esforços para reformar a Igreja Romana. Estes esforços culminaram na Reforma Protestante, conduzida por Martinho Lutero. O movimento protestante iluminou a escuridão da Europa medieval com a luz do Evangelho e abriu novos caminhos de fé. Um dos objetivos do período de preparação para o advento do Messias era restaurar por indenização, na forma dos paralelos em imagem, os 40 anos de preparação de Jacó para entrar no Egito, que foi o período da vida de Jacó contado desde o seu retorno de Harã para Canaã até que ele e sua família entraram no Egito. Assim, o período de preparação para o segundo advento do Messias veio a existir para restaurar por indenização aquele período na forma dos paralelos substanciais. Desse modo, os cristãos daquele período deviam sofrer tribulações e sofrimentos, tal como a família de Jacó sofreu até que encontraram José no Egito, ou como os judeus antes de encontrarem Jesus. Mais especificamente, na idade da providência da restauração, o povo era justificado diante de Deus por meio de condições externas, que consistiam em obedecer às leis mosaicas e em oferecer sacrifícios. Por conseguinte, durante o período de preparação para o advento do Messias, o primeiro Israel teve que sofrer tribulações externas nas mãos das nações pagãs da Pérsia, Grécia, Egito, Síria e Roma. Durante a idade do prolongamento da providência da restauração, os cristãos eram justificados diante de Deus por meio de condições internas de oração e fé, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Assim, no período de preparação para o segundo advento do Messias, o segundo Israel devia trilhar um caminho semelhante de tribulações internas. As ideologias do humanismo renascentista e do iluminismo, como também a busca por liberdade religiosa que emergiu da Reforma, haviam criado uma profusão de filosofias e teologias, causando grande confusão na fé cristã e na vida espiritual das pessoas.
O período de preparação para o segundo advento do Messias também havia sido restaurado através de condições paralelas de indenização de tipo substancial, as preparações internas e o ambiente externo para a recepção mundial do Messias que haviam sido estabelecidos durante os 400 anos do período de preparação para o advento do Messias. Na preparação para a primeira vinda de Cristo, Deus enviou o profeta Malaquias para o povo escolhido 430 anos antes, a fim de suscitar neles uma grande expectativa messiânica. Simultaneamente, Deus encorajou os judeus a reformarem sua religião e a aprofundarem sua fé, a fim de levá-los a realizar a preparação interna necessária para receber o Messias. Enquanto isso, entre os povos do mundo, Deus fundou religiões adaptadas às suas regiões e culturas, através das quais eles também pudessem realizar as preparações internas necessárias para receber o Messias. Na Índia, Deus estabeleceu o budismo através de Gautama Siddhartha, o Buda, 565–485 a.C., como um novo desenvolvimento do hinduísmo. Na Grécia, Deus inspirou Sócrates, 470–399 a.C., e abriu a brilhante idade da civilização clássica grega. No longínquo Oriente, Deus levantou Confúcio, 552–479 a.C., e o confucionismo, cujos ensinamentos estabeleceram o padrão da ética humana. Jesus devia vir sobre este fundamento mundial de preparação e, através de seus ensinamentos, deveria unir judaísmo, helenismo, budismo e confucionismo. Ele deveria ainda unificar todas as religiões e todas as civilizações em uma única civilização global fundamentada no Evangelho cristão. Desde a Renascença, Deus vem criando o ambiente religioso, político e econômico necessário para levar a cabo o trabalho de Cristo em sua segunda vinda. Esta foi a idade para restaurar por indenização, na forma dos paralelos substanciais, o período anterior, quando Deus estabeleceu o ambiente mundial para preparar a vinda de Jesus. Iniciando na Renascença, esta idade progrediu rapidamente em todos os campos das atividades humanas, incluindo a política, economia, cultura e ciência. Hoje, estes campos atingiram seu auge e criaram um ambiente global favorável ao trabalho de Cristo em sua segunda vinda. Nos dias de Jesus, o Império Romano regia sobre vastos domínios ao redor do mar Mediterrâneo, integrado por um avançado e extenso sistema de transporte que lhe permitia progredir em todas as direções. Este era o centro da vasta civilização helênica, baseada na língua grega. Assim, todas as preparações necessárias haviam sido feitas para uma rápida transmissão dos ensinamentos do Messias a partir de Israel, onde Jesus viveu, para Roma, e de Roma para o mundo. De forma semelhante, na presente idade do segundo advento, a influência dos poderes do Ocidente expandiu a esfera política democrática para todo o mundo. O rápido progresso dos transportes e das comunicações ultrapassou as distâncias entre o Oriente e o Ocidente, e o intenso contato entre as línguas e as culturas levou o mundo a uma maior proximidade. Estes fatores prepararam completamente um ambiente no qual os ensinamentos de Cristo, em sua segunda vinda, possam livre e rapidamente ser transmitidos aos corações de toda a humanidade. Isto permitirá que seus ensinamentos provoquem rápidas e profundas mudanças por todo o globo. Seção 7. A providência da restauração e o progresso da história. O reino do céu na terra é uma sociedade cuja estrutura é formada à imagem de uma pessoa perfeita, conforme o princípio da criação 3:2, considerada como a imagem de uma pessoa decaída.
podemos entender melhor a história das sociedades construídas pela humanidade decaída, examinando a vida de uma pessoa decaída. Uma pessoa decaída possui tanto uma mente original, que a impulsiona a buscar o bem, como uma mente má, que busca maus desejos e se rebela contra os comandos da mente original. Inegavelmente, as duas mentes estão em constante guerra entre si, inclinando-nos em direção a comportamentos opostos e conflitantes. Como a sociedade é constituída por indivíduos que estão em constante conflito entre si, as interações entre eles estão cheias de discórdias e conflitos. A história humana tem sido construída com base em relações sociais conflitantes entre as pessoas, as quais têm mudado constantemente ao longo do tempo. Assim, necessariamente, esta se desdobrou em conflitos e guerras. No entanto, na persistente luta entre a mente original e a mente má, as pessoas procuram sempre repelir o mal e seguir o caminho do bem. À medida que elas conquistam avanços em seus esforços, estes dão frutos em forma de ações íntegras. Devido à atividade de sua mente original, até mesmo uma pessoa decaída pode responder à providência da restauração de Deus e unir-se a ela na busca do bem. Assim, o progresso na história é feito por indivíduos que, mesmo entre o vértice do bem e do mal, fazem determinados esforços para rejeitar o mal e promover o bem. Por conseguinte, o mundo para o qual a história está avançando é o reino do céu, onde o objetivo do bem será alcançado. Neste contexto, devemos entender que os conflitos e as guerras são fenômenos internos para separar o bem do mal em busca deste objetivo último. Ainda que o mal possa triunfar algumas vezes, Deus utilizará isto para guiar a história em direção à realização de um bem maior. Assim, podemos reconhecer que o avanço da história em direção ao bem é conduzido por um constante processo de divisão entre o bem e o mal, de acordo com a providência da restauração de Deus. Entretanto, com base em seu relacionamento de sangue com os primeiros seres humanos, Satanás tem trabalhado por meio das pessoas decaídas para realizar, antecipando-se a Deus, uma forma pervertida da sociedade ideal que Deus pretende realizar. Como resultado disso, testemunhamos na história humana o surgimento de sociedades sem princípios, erigidas como versões distorcidas do princípio. No final da história humana, antes de Deus poder restaurar o reino do céu na terra, Satanás terá erigido um mundo amoral, fora do princípio, uma imagem distorcida do reino de Deus, e este mundo é o mundo comunista. Ele é um exemplo de como Satanás, que participara do início do curso da história, sempre esteve imitando antecipadamente os planos de Deus. No curso da providência da restauração, o falso sempre precede o aparecimento do verdadeiro, conforme preparação 3:2, preparação 4:1. A profecia de Jesus de que falsos cristos apareceriam antes do segundo advento de Cristo pode ser elucidada por este aspecto do princípio. Mateus, capítulo 24, versículos 23 e 24. 1 de João, capítulo 2, versículo 18. O progresso da história na idade da providência da restauração. Alguns historiadores defendem que a primeira sociedade erigida pelas pessoas decaídas foi uma sociedade coletiva primitiva. Do ponto de vista da providência de Deus, as sociedades primitivas que as pessoas decaídas erigiram estavam centralizadas em Satanás. Ainda que Satanás tivesse tentado construir uma sociedade coletiva onde as pessoas compartilhariam suas posses com os outros, esta não passa de uma mera imitação defeituosa da sociedade que Deus pretende construir através de pessoas de caráter aperfeiçoado. Uma sociedade caracterizada pela interdependência, prosperidade mútua e valores universalmente compartilhados. Independentemente da forma,
esta sociedade primitiva satânica não pôde estar livre de lutas e conflitos. Se tivesse existido sem lutas, tal sociedade perpetuaria sua existência sem mudanças, e a providência da restauração de Deus nunca poderia ser cumprida. Na verdade, as duas mentes em guerra dentro de uma pessoa decaída originaram os conflitos internos que se manifestam através de suas ações e as levam a gerar conflito com as outras pessoas. Portanto, teria sido impossível para uma sociedade primitiva satânica alcançar o objetivo de viver em comunidade e muito menos de manter a paz. Como as sociedades primitivas evoluíram para sociedades maiores, com diferentes relações econômicas e sociais, estes conflitos inevitavelmente evoluíram de modo correspondente. Devido à atividade da mente original, que está continuamente apelando às pessoas para responderem à providência da restauração de Deus, certamente surgiriam divisões entre o bem e o mal nas sociedades primitivas sob o domínio de Satanás. Quando examinamos o curso do desenvolvimento social conduzido por Satanás, descobrimos que as sociedades de clãs surgiram das divisões entre indivíduos nas sociedades primitivas. Estas sociedades apresentaram a tendência para ampliar seus campos de ação, com as sociedades de clãs se desenvolvendo nas sociedades feudais, e estas em sociedades monárquicas, aumentando seus territórios e poder. Satanás estabeleceu este padrão antes de Deus, pois sabia que o plano de Deus era chamar bons indivíduos do mundo decaído para fazê-los construir uma boa sociedade de clã, expandi-la para uma boa sociedade feudal e finalmente atingir o estágio de um reino do bem, com território e soberania suficientes para o Messias vir e realizar seu trabalho. Deus chamou Abraão do mundo decaído para ser o porta-voz do bem e abençoou-o com descendentes que exaltariam a sua vontade. Dos descendentes de Abraão, Deus fez surgir a primeira sociedade israelita de clãs. Eles entraram no Egito como uma sociedade de clãs, mas quando deixaram o Egito em direção a Canaã, eles já eram uma sociedade tribal. A sociedade israelita no período dos juízes já era uma sociedade feudal. Uma sociedade feudal consiste, neste sentido, em uma sociedade com um sistema político caracterizado pela existência de relações servis e de obediência entre senhor e servo, com um sistema econômico composto por unidades autossuficientes em pequenos territórios isolados. No período de juízes, a sociedade israelita apresentava tais características. Quando os israelitas entraram em Canaã, uma porção de terra foi destinada para cada tribo. Os juízes que regiam estes territórios tinham um papel semelhante àquele dos bispos e senhores feudais na Europa medieval. Faz parte da natureza de uma sociedade feudal que seu povo siga as crenças de seu senhor e obedeça a seus comandos. Desde que o senhor feudal permaneça fiel à vontade de Deus, seu povo o seguirá e permanecerá no lado de Deus. Vivendo em um sistema político erguido sobre relações de senhor e servo e com uma economia autossuficiente e isolada do mundo exterior, o povo tinha considerável capacidade de resistir aos ataques externos de Satanás. A principal finalidade pela qual uma sociedade de clãs desenvolveu-se em uma sociedade feudal foi trazer pessoas e propriedades que haviam pertencido a Satanás de volta para o lado de Deus. Expandindo o território sob a soberania de Deus, eles estavam melhor posicionados para repelir a invasão satânica. Entendendo esta providência divina, Satanás tentou preservar seu domínio, antecipando a formação de sua própria sociedade feudal muitos séculos antes. O propósito providencial da sociedade feudal do antigo Israel foi estabelecer o fundamento para a criação de uma sociedade monárquica com maior território e mais poder soberano.
A sociedade monárquica transformou as pequenas unidades políticas e econômicas, assegurando soberania para as antigas sociedades feudais em um único território com uma grande população, uma economia forte e uma bem defendida soberania. Isto foi feito com o estabelecimento do Reino Unido de Israel, fundado pelo rei Saul. Jesus devia vir como o Rei dos Reis. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Deus construiu a sociedade monárquica em Israel para preparar um fundamento suficientemente forte para ele vir como o Messias e reger como o Rei dos Reis. Bem antes disso, Satanás percebeu a providência para receber o Messias por trás da construção da monarquia e formou sua própria sociedade monárquica a fim de bloquear a providência de Deus. Muitos séculos antes da fundação do Reino Unido de Israel, a primeira dinastia do Egito havia sido fundada e o Egito faraônico continuou através de 30 dinastias. O antigo reino da Babilônia havia regido toda a Mesopotâmia durante o reinado do rei Hammurabi, no século XVIII a.C., e os hititas regeram supremos sobre o Oriente Médio na região da Síria durante o século XIV a.C. Mesmo dentro do mundo satânico, quando havia constantes guerras entre reinos relativamente bons e reinos relativamente maus, o resultado foi sempre a separação entre o bem e o mal. Isto conduzia em direção ao bem enraizado na mente original, que responde ao chamado da providência da restauração de Deus. Se o rei Salomão tivesse servido à vontade de Deus até o fim, ele poderia ter exercido suas habilidades políticas dadas por Deus para unificar as nações do Oriente Médio. Ele poderia ter assimilado as civilizações egípcia, minoana e mesopotâmica, que estavam enfraquecidas naquele momento. Por conseguinte, ele teria construído um domínio mundial sobre o qual o Messias poderia vir e realizar a soberania de Deus na terra. Infelizmente, Salomão caiu em idolatria. Consequentemente, Deus teve que começar uma providência para desagregar aquela sociedade monárquica que ele, com grande sacrifício, havia construído. Uma vez que os reis do Reino Unido de Israel não estabeleceram o fundamento para receber o Messias, nem completaram a base sobre a qual Deus poderia restaurar sua soberania, Deus teve que dividir o reino em dois, Israel do Norte e Judá do Sul. Quando eles continuaram a transgredir sua vontade, Deus deixou que o reino de Israel do Norte fosse destruído pelas mãos da nação assíria. No século VIII a.C., os assírios haviam conquistado toda a antiga região, incluindo o Egito, construindo o primeiro império do mundo. O reino de Judá exaltou a vontade de Deus por certo tempo, mas depois se rebelou contra ele. Assim, Deus permitiu sua queda nas mãos do novo império da Babilônia, que havia suplantado a Assíria como o segundo império mundial. Após a queda do reino de Judá, Deus manteve o trono de Israel vago, mantendo o povo judeu sob o controle de sucessivos impérios gentílicos durante a maioria do período conduzido para a vinda do Messias. Notavelmente, Deus colocou-os na esfera da cultura helênica, a qual estabeleceu a base ideológica para a democracia. Deus moldou a sociedade de Israel na forma de uma democracia, a fim de que, quando o Messias viesse, ele fosse saudado como o rei pela vontade do povo, que de todo o coração deveria ter lhe dado boas-vindas. Entretanto, a vontade pública dos judeus não exaltou Jesus. Sem apoio público, ele foi crucificado. Consequentemente, na consumação da providência, que começara 2000 anos atrás com o chamado de Abraão e de seus descendentes do mundo decaído, o propósito de Deus foi atingido apenas espiritualmente. O progresso da história na idade do prolongamento da providência da restauração. A providência da restauração
e a história do Ocidente. O Império Romano, que havia perseguido o cristianismo, finalmente se curvou diante de Jesus crucificado no século IV e adotou o cristianismo como a religião oficial do Estado. Não obstante, o original papel providencial do Império Romano, que havia unificado o mundo antigo em torno do mar Mediterrâneo, era estabelecer o fundamento para o reino de Cristo na Terra. Se o povo judeu tivesse acreditado em Jesus como o Messias e se unido a ele, o Império Romano teria sido conquistado por Jesus durante o tempo de sua vida. Jesus seria honrado por todo o Império como o Rei dos Reis. Então, ele teria estabelecido um domínio mundial com Jerusalém como sua capital. Entretanto, porque o povo judeu não acreditou, a Judéia foi destruída e o Império Romano estava fadado ao declínio. Após um século de invasões bárbaras, o Império Romano Ocidental chegou ao fim no ano 476 d.C. Desse modo, o centro da providência da restauração de Deus se deslocou da Judéia, a terra da árdua aflição de Deus, para a Europa Ocidental, que anteriormente era o território do Império Romano do Ocidente, agora ocupado pelas tribos germânicas. Deste modo, a providência espiritual para a restauração baseada no cristianismo foi conduzida inicialmente na Europa Ocidental. Apenas na Europa Ocidental, a história deste período progrediu estritamente de acordo com o padrão definido pela providência da restauração. O curso do desenvolvimento histórico, segundo o materialismo dialético, a teoria marxista da história, é aplicável somente à história da Europa Ocidental. A história do cristianismo na Europa Ocidental nos fornece informação sobre os eventos que moldaram a idade do prolongamento da providência da restauração. As relações mútuas entre a história religiosa, a história econômica e a história política. Para habilitar os seres humanos a governarem tanto o mundo espiritual como o mundo físico, Deus criou-os como seres duais constituídos de espírito e corpo, conforme o princípio da criação 6:2. Se os seres humanos não tivessem caído, suas individualidades espirituais e físicas teriam atingido a perfeição juntas. Seu intelecto espiritual e seu intelecto físico existiriam em completa harmonia durante a vida terrena. Após os seres humanos caírem e terem se tornado ignorantes, tanto sobre o mundo espiritual como sobre o mundo físico, Deus trabalhou para superar a ignorância espiritual através da religião e a ignorância física através da ciência, conforme Escatologia 5:1. As religiões têm ajudado as pessoas decaídas a superarem gradualmente sua ignorância espiritual, estimulando a sua mente original latente a agir. Elas ensinariam as pessoas a focarem suas vidas no invisível mundo causal de Deus, uma vez que nem todas as pessoas sentem a necessidade imediata da religião, somente algumas pessoas excepcionais conseguem atingir o conhecimento espiritual rapidamente. Para a grande maioria, o crescimento espiritual permanece um processo lento. É possível constatar este fato até nos dias de hoje, quando, mesmo com as religiões espalhadas por todo o mundo, muitas vezes o nível espiritual das pessoas não é melhor que o nível das pessoas dos tempos antigos. Por outro lado, todos estão familiarizados com os resultados da ciência, que tem aumentado grandemente nosso conhecimento do mundo físico. Como a ciência lida com assuntos práticos, todos sentem uma forte necessidade dela. Assim, o aumento do conhecimento da humanidade sobre o mundo físico tem sido rapidamente difundido. Além disso, enquanto os objetos de estudo das religiões estão situados no mundo transcendente e intangível da causa, as pesquisas científicas atuam sobre os objetos materiais do mundo tangível do efeito.
Por isso, a religião e a ciência permanecem teoricamente irreconciliáveis até hoje. Além do mais, porque Satanás, que adquiriu a soberania sobre o universo, ataca e corrompe as pessoas através de suas vidas no mundo físico, a religião nos ensina a negar o mundo. Como tal, as religiões não podem facilmente se harmonizar com a ciência, que promove o aprimoramento da vida neste mundo. Sabemos que, no início, Deus criou primeiro os corpos físicos dos seres humanos antes de imbuí-los com seus espíritos internos. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. A providência da restauração, que é um trabalho de recriação, segue o mesmo padrão, partindo do externo para o interno. Sob esta perspectiva providencial, é evidente que durante seu curso de desenvolvimento, a religião e a ciência estejam em discrepância e até mesmo em conflito, conforme preparação para a segunda vinda do Messias 1. A mesma discórdia é encontrada nas relações entre a vida religiosa e a econômica das pessoas. Tal como a ciência, as atividades econômicas lidam com o mundo físico prático. Com efeito, o progresso econômico possui uma estreita relação com o desenvolvimento da ciência. Deste modo, a história da religião, baseada no desenvolvimento interno da providência de Deus, e a história econômica, baseada no desenvolvimento externo de sua providência, tomaram direções divergentes e têm progredido em diferentes níveis. Portanto, para acompanhar o progresso da história do Ocidente, que seguiu o padrão fixado pela providência da restauração de Deus, devemos examinar a história do cristianismo e a história econômica ocidental separadamente. Tal como o relacionamento entre a religião e a ciência, a religião e a economia estão relacionadas no que diz respeito às suas responsabilidades para a restauração dos aspectos internos e externos das vidas das pessoas decaídas. Embora a religião e a economia, tal como a religião e a ciência, pareçam desenvolver-se em oposição uma à outra, elas estão relacionadas na vida da sociedade. Assim, houve alguma influência mútua entre a história do cristianismo e a história econômica. A religião e a economia estão integradas em nossas vidas na sociedade através da política. Especialmente na Europa Ocidental, a política buscou conectar o desenvolvimento econômico, que seguiu de perto o progresso da ciência, com o caminho do cristianismo, que tem sofrido frequentemente da falta de um sentido claro em sua direção providencial. A história política ocidental abriu caminho para harmonizar a religião e a economia. Portanto, para compreender o progresso da história, que se move em direção à meta da providência da restauração, devemos também investigar separadamente a história da política. Como uma ilustração de como os cursos de desenvolvimento da religião, da política e da economia progrediram separadamente, deixe-nos esboçar uma situação histórica da Europa Ocidental próxima ao fim do século XVII. Com respeito à história da religião, os valores democráticos já haviam se arraigado no cristianismo deste período. O cristianismo de uma política monárquica, sob a regência do papado, havia se fragmentado com a Reforma Protestante em 1517. Os povos da Europa, cujas vidas de devoção nos tempos medievais haviam estado sujeitas à hierarquia do papado, foram gradualmente liberados para conduzirem uma vida cristã baseada em sua própria leitura da Bíblia. Em relação à política deste período, a monarquia absoluta estava no auge. Economicamente, a sociedade feudal, baseada no sistema de feudos, persistia em muitas partes da Europa. Assim, a mesma sociedade europeia tornou-se democrática em relação à vida religiosa, enquanto permanecia monárquica em relação à vida política, e feudal
em relação à vida econômica. Devemos também clarificar a razão pela qual o desenvolvimento da história ao longo da maior parte da idade do Velho Testamento não foi caracterizado por este padrão de desenvolvimento separado. No antigo Israel, o progresso da ciência era extremamente lento. Assim, sua vida econômica não se desenvolveu e sua sociedade tinha pouca especialização. O povo levava uma vida simples sob um sistema no qual a religião era parte integrante de sua vida diária. Passando pelo relacionamento de senhor e servo e o estrito código das leis mosaicas, eles tinham que obedecer às suas regras em assuntos políticos e religiosos. Naquela idade, religião, política e economia não progrediram separadamente. A sociedade de clãs. Examinemos o progresso da história em termos de religião, política e economia durante a idade do Novo Testamento. A inclinação da mente original para atender à providência da restauração de Deus naturalmente provocava divisões na sociedade centrada em Satanás. Aqueles que seguiam a vontade de Deus eram separados neste processo e podiam se unir para formar uma sociedade de clãs no lado de Deus. O nascimento da sociedade cristã de clãs seguiu este modelo. Com a crucificação de Jesus, a nação judaica havia caído para o lado de Satanás e Deus não podia continuar com sua providência da restauração naquela sociedade sob tais circunstâncias. Consequentemente, Deus se apartou daquela sociedade, chamando os crentes devotos para estabelecer uma sociedade cristã de clãs. Na idade do Velho Testamento, os 12 filhos de Jacó conduziram seus 70 parentes para formar a sociedade israelita de clãs e estabeleceu-a no curso da providência. Do mesmo modo, na idade do Novo Testamento, os 12 discípulos de Jesus conduziram seus 70 seguidores para formar a sociedade cristã de clãs e começar a nova etapa da providência de Deus. A sociedade cristã de clãs era composta de comunidades rudimentares com pouca ou nenhuma estrutura política ou sistema econômico. Neste período, religião, política e economia não progrediram independentemente. Apesar das severas perseguições, a sociedade cristã de clãs prosperou gradualmente no Império Romano ao redor do Mar Mediterrâneo e se desenvolveu para uma sociedade cristã tribal. Enfraquecido pelas migrações em massa de povos que ocorreram na segunda metade do século XIV, o Império Romano Ocidental caiu no ano 476 d.C. A sociedade cristã se expandiu grandemente, levando o cristianismo para os povos germânicos que migraram para seu território. A sociedade feudal. Com o progresso da história, a sociedade de clãs se desenvolveu para a sociedade feudal. Uma sociedade feudal nasceu na Europa quando, após a queda do Império Romano, a autoridade imperial declinou e o império afundou no caos. Naquela sociedade, religião, política e economia se dividiriam e seguiriam caminhos separados. No início da sociedade feudal, particularmente entre as tribos germânicas recém-cristianizadas, os camponeses e os guerreiros eram governados por um príncipe local. O poder político estava difundido entre muitos senhores, cada qual governando sobre seu território na ausência de qualquer autoridade nacional. A sociedade feudal europeia desenvolveu um sistema político baseado no relacionamento entre senhor e servo para todos os níveis, tal como entre os senhores de diferentes graus e seus cavaleiros e o sistema econômico de glebas de terra autossuficientes. Após a queda do Império Carolíngio, o feudalismo amadurecido se espalhou por toda a Europa. As terras foram divididas em muitas glebas, as quais eram governadas pelo senhor feudal.
Estes senhores eram responsáveis por todos os aspectos da vida em seus feudos e possuíam suprema autoridade judicial. Os fazendeiros venderam suas terras privadas para os senhores feudais ou aos monastérios em troca de proteção militar, e suas terras eram devolvidas a eles na forma de um feudo. Os cavaleiros vassalos recebiam glebas de terra de seus senhores feudais em pagamento por seus serviços como soldados de seu exército particular. Enquanto um cavaleiro de posição inferior possuía apenas uma gleba, cada rei ou grande senhor feudal possuía centenas ou milhares de glebas, as quais eram distribuídas como feudos para seus vassalos. Os reis possuíam poder limitado e não eram nada mais do que grandes senhores feudais. A vida religiosa na Europa, durante o período das igrejas sob a liderança regional, desenvolveu-se nos moldes do feudalismo em suas vidas política e econômica. Assim, esta podia ser denominada a cristandade feudal. Os patriarcas, arcebispos e bispos assumiam posições correspondentes aos grandes, médios e pequenos senhores feudais. Um rei era apenas um dos grandes senhores feudais, e o Papa apenas um entre os 5 patriarcas da Igreja. A estrutura política dentro da Igreja Católica Romana foi estabelecida com base em estritos relacionamentos hierárquicos entre senhor e servo. Um bispo ou um padre tinha posição social e poder comparáveis aos de um senhor feudal secular. Agindo como o senhor de suas igrejas-estado, eles podiam, se necessário, até formar um exército com seus vassalos. Com relação à vida econômica, este período começou com um tempo de transição da sociedade escravista da Roma antiga para o sistema feudal. Algumas das terras neste período passaram a ser posse dos camponeses. Em termos de posse de terras, o status social das pessoas neste período podia ser classificado em 4 níveis: nobreza, camponeses, servos e escravos. Neste sentido, a partir das cinzas do Império Romano Ocidental, Deus elevou uma sociedade feudal entre os povos germânicos recém-cristianizados que ele havia escolhido para conduzir a providência. Fortalecendo as pequenas unidades sob a soberania divina nas esferas da vida religiosa, política e econômica, Deus havia criado a base para estabelecer um reino divino. A sociedade monárquica e o imperialismo. Com o avanço da história, a sociedade feudal se desenvolveu para a sociedade monárquica. Como surgiu politicamente a sociedade monárquica europeia? Os reinos construídos pelos povos germânicos na Europa Ocidental foram todos de curta duração, exceto o reino dos francos. Os reis francos da dinastia merovingia receberam o cristianismo e absorveram a herança da civilização romana para formar um mundo germânico-romano na Europa Ocidental. Após os reis merovingios perderem o poder, Carlos Martel tornou-se o governante efetivo dos francos. Ele expandiu o reino, derrotando os mouros que haviam invadido o sudoeste. Seu filho Pepino o Breve se tornou o primeiro rei carolíngio e foi o pai de Carlos Magno. Carlos Magno tinha alta consideração pela visão de Santo Agostinho de um reino cristão e fez desse ideal o princípio condutor de seu reino. O império de Carlos Magno unificou a Europa Ocidental e Central, trazendo estabilidade às terras que antes estavam em tumulto devido às grandes migrações. Na esfera da religião, o cristianismo monárquico, que se seguiu ao cristianismo feudal, era um reino espiritual que transcendeu as fronteiras nacionais. Foi estabelecido sob a regência do papado e sobre o fundamento espiritual para receber o Messias. Em 800 depois de Cristo, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador e deu-lhe a bênção da Igreja.
Por este ato, o Papa transferiu para Carlos Magno a responsabilidade central pela providência. O reino espiritual sob o papado e o reino dos francos sob Carlos Magno se uniram, formando o Império Cristão. O período do Império Cristão foi o paralelo para o período do Reino Unido de Israel na Idade do Velho Testamento. Em ambos os casos, a sociedade monárquica sucedeu à sociedade feudal com a finalidade de consolidar uma maior soberania, população e territórios no lado de Deus. Foi dito anteriormente que o Papa esteve liderando a Igreja a partir da posição do arcanjo a fim de preparar o caminho para um reino terreno. Mas depois de coroar o imperador e dar-lhe a bênção de Deus, o Papa devia servi-lo da posição de Caim, conforme os períodos providenciais paralelos 4. O imperador, por sua vez, devia exaltar os ensinamentos do papado e conduzir o trabalho político para realizar um reino para receber o Messias. Se eles tivessem construído o Império Cristão em total concordância com a vontade de Deus, este período teria sido os últimos dias da história humana, quando o Messias teria vindo. A nova verdade teria então sido revelada para resolver os problemas da religião e da ciência como um empreendimento humano integrado, conduzindo a religião, a política e a economia em conjunto numa única direção, com base no ideal de Deus. Nesta base, o fundamento para o segundo advento do Messias teria sido estabelecido. Além disso, com o aflorar do período do Império Cristão, o feudalismo teria chegado ao fim. No entanto, os papas e imperadores se desviaram da vontade de Deus. Isto tornou impossível que eles realizassem o ideal de Carlos Magno. Como resultado, a sociedade feudal não foi desagregada. Ao contrário, cresceu e se fortaleceu ainda mais, sobrevivendo por vários séculos. A religião, a política e a economia permaneceram divididas, com o reino espiritual governado pelo papado em frequentes conflitos com os reinos terrenos governados pelos reis. O Império Cristão falhou em construir um reino unificado no qual o Messias poderia vir. Carlos Magno construiu seu império quando o fundamento da sociedade feudal anterior estava maduro para consolidar-se como uma forte monarquia. Entretanto, ele nunca subjugou completamente os poderes dos senhores feudais. Em vez disso, o sistema feudal se fortaleceu com o Sacro Império Romano, reduzido a apenas mais um dos grandes senhores feudais. O sistema feudal dominou a Europa até o surgimento da monarquia absoluta no século XVII. Com o declínio do feudalismo nesse tempo, os poderes anteriormente descentralizados dos senhores feudais foram concentrados nas mãos dos reis das grandes nações-estado. Os reis adquiriram poder absoluto e justificavam seu poder por meio da doutrina do direito divino dos reis. As monarquias absolutas floresceram até a Revolução Francesa de 1789. No contexto da história da religião, que tendências predominaram durante o período em que o cristianismo, liderado pelo papado, possuía uma estrutura monárquica? Os papas se afastaram da vontade de Deus e se tornaram secularizados. Eles estavam no caminho do declínio espiritual. Devido às sucessivas derrotas das cruzadas, o papado perdeu sua autoridade e, durante o exílio em Avignon, ficou privado de poder e dignidade. Com a reforma protestante em 1517, o cristianismo ocidental deixou de ser uma monarquia espiritual unitária. Quando examinamos o progresso da vida econômica, descobrimos que a estrutura econômica feudal persistiu mesmo quando o feudalismo político já havia sido substituído pela monarquia absoluta. O capitalismo estava crescendo nas vilas e cidades, onde os produtores e comerciantes uniam forças com os reis e lutavam contra o sistema feudal.
Novas estruturas agrícolas surgiram na zona rural, onde fazendeiros independentes buscaram a ajuda do rei para resistir ao domínio dos senhores feudais. Não obstante, nenhum destes desenvolvimentos econômicos pôde desbancar inteiramente o feudalismo, que continuou até a Revolução Francesa. Na evolução da história econômica, o feudalismo foi sucedido pelo capitalismo, o qual foi acompanhado pela idade da expansão colonial. Como a consolidação da soberania política era a meta da monarquia absoluta, a monopolização das finanças e do capital era a meta dos poderosos capitalistas. O capitalismo surgiu em oposição à monarquia absoluta no século XVII e floresceu durante e após a Revolução Industrial. O propósito do capitalismo na providência era promover a acumulação do capital e a centralização da atividade econômica, que era impossível sob o feudalismo e mais impossível ainda sob o imperialismo. O imperialismo, originado com a expansão colonial que começou neste período, tinha como finalidade providencial o estabelecimento de um fundamento econômico, político e religioso mundial. Este estudo está focado apenas no imperialismo europeu, uma vez que o curso da providência da restauração de Deus estava centralizado na Europa Ocidental. A competição entre as nações da Europa Ocidental conduziu à busca por colônias por todo o globo antes da Primeira Guerra Mundial. Isto permitiu que o mundo inteiro progredisse no mesmo sentido que a civilização cristã ocidental. A democracia e o socialismo. A era da monarquia deu forma à era da democracia. Recordemos que o propósito da sociedade monárquica era construir um reino que apoiaria o Messias e seu reinado. Quando esta providência não foi cumprida durante o Império Cristão, Deus iniciou um processo que colocaria abaixo as sociedades monárquicas e daria surgimento às democracias a fim de começar uma nova providência para reconstruir uma nação soberana para receber o Messias. A democracia está baseada na soberania do povo. É o governo do povo, para o povo e pelo povo. Seu propósito foi destruir o monopólio político da monarquia, que havia se desviado da vontade de Deus, e estabelecer um novo sistema político capaz de cumprir a meta da providência da restauração, especificamente receber e apoiar o Messias como o Rei dos Reis. Como a democracia pode cumprir sua missão? Com o fluir da história, a espiritualidade da humanidade tem sido iluminada devido ao mérito da idade na providência da restauração. A mente original das pessoas responde à providência e busca a religião frequentemente sem mesmo saber o porquê. Eventualmente, as pessoas acabarão por receber o cristianismo, o qual Deus está preparando para ser a religião mais elevada. Desta forma, o mundo atual está convergindo para formar uma civilização única baseada nos ideais cristãos. À medida que a história se aproxima do fim, a vontade das pessoas se inclina em direção aos valores cristãos. Os governos democráticos que cumprem a vontade do povo gradualmente se tornarão mais cristãos. Então, quando o Messias retornar para as sociedades sob o regime de governos democráticos devidamente amadurecidos pelo espírito cristão, ele será capaz de estabelecer a soberania de Deus sobre a terra com o apoio de todo o coração do povo. Este será o reino do céu na terra. É importante compreender que a democracia nasceu para demolir o monopólio do poder satânico e levar a cabo o propósito final da providência de Deus, que é restaurar, pela vontade do povo, uma soberania celeste sob a liderança do Cristo em seu retorno. Os movimentos democráticos que surgiram contra as monarquias absolutas dos séculos XVII e XVIII deram origem a revoluções na Inglaterra, na América
e na França. Estas revoluções destruíram as sociedades monárquicas e deram origem às sociedades democráticas da atualidade. As diferentes formas adotadas pela democracia, de acordo com as tendências providenciais do hebraísmo e do helenismo, serão discutidas no próximo capítulo, conforme preparação 3.1.2. Na religião, o cristianismo monárquico foi substituído pelo cristianismo democrático depois da Reforma Protestante de 1517. Através da Reforma, as forças democráticas dentro do cristianismo desagregaram o reino espiritual sobre o qual o papado comandava com autoridade suprema. O desejo original de Deus era que o Império Cristão construísse, em conjunto com o cristianismo papal monárquico, o reino para receber o Messias. Entretanto, quando os papas falharam em suas responsabilidades, o cristianismo monárquico, sobre o qual eles tinham autoridade, teve que ser desmantelado. Esta tem sido a missão do cristianismo democrático, tal como a missão da democracia política era destruir a soberania da monarquia absoluta secular. Deste modo, após a reforma religiosa, o caminho estava aberto para que as pessoas buscassem livremente a Deus através de sua própria leitura da Bíblia, sem a mediação dos sacerdotes. As pessoas não estavam mais sujeitas à autoridade de terceiros em sua vida religiosa e podiam procurar livremente seu próprio caminho de fé. Assim, o cristianismo democrático havia criado um ambiente social que permitia às pessoas buscar livremente por Cristo em seu segundo advento, independentemente do modo como ele vier. De modo similar, com o progresso da história econômica, surgiram as ideias socialistas que arruinaram o imperialismo e nutriram uma forma democrática de economia. Embora alguns historiadores considerem a Primeira Guerra Mundial como um conflito entre as nações imperialistas por causa de suas colônias, na realidade, logo após o final da Primeira Guerra, o espírito democrático tornou-se proeminente e demoliu a política colonialista. No final da Segunda Guerra Mundial, as grandes potências começaram a se desfazer de suas colônias e libertar as nações sob seu controle. Após a queda do imperialismo colonial, o capitalismo começou a evoluir como uma economia que encorajava a igualdade e a prosperidade comum. Para um reino satânico, que atingiu seu apogeu no comunismo, é natural promover o socialismo. Isto porque Satanás sempre tenta realizar, em antecipação a Deus, uma imitação distorcida do plano divino. O plano de Deus é desenvolver uma economia socialista, embora com forma e conteúdo totalmente diferentes do socialismo de Estado que o comunismo estabeleceu. De acordo com o ideal da criação de Deus, Deus confere a cada indivíduo o mesmo valor original. Tal como os pais amam igualmente todos os seus filhos, Deus deseja propiciar um ambiente agradável e condições de vida equânimes para todos os seus filhos. Além disso, em uma sociedade ideal, produção, distribuição e consumo devem ter a mesma relação orgânica que existe entre as funções de digestão, circulação e metabolismo no corpo humano. Assim, não deveria haver qualquer competição destrutiva devido à superprodução, nem à distribuição injusta que leva à acumulação e ao consumo excessivos, contrários ao propósito do bem público. Deveria haver produção suficiente de bens necessários e úteis, distribuição justa e eficiente destes bens e o consumo racional em harmonia com o propósito do todo. Da mesma forma que o fígado provê uma reserva de nutrientes para o corpo humano, deveria haver reservas adequadas de capital mantidas para assegurar a operação tranquila de toda a economia.
Porque os seres humanos foram criados para viver em uma sociedade ideal, inevitavelmente eles perseguirão o ideal socialista em sua busca por liberdade e democracia, buscando-as em sua natureza original. Isto é particularmente verdade no final da história providencial, quando este ideal pode realmente ser realizado. Como este desejo natural aflora a partir do interior humano, a política na democracia, que é moldada pela vontade das pessoas, também se moverá nesta direção. Eventualmente, uma sociedade socialista, incorporando o ideal de Deus, será estabelecida. Os primeiros cristãos viviam de acordo com este ideal em alguns aspectos, compartilhando em comum todos os seus bens. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35. A Utopia de Thomas Morus, escrito na Inglaterra do século XVI, e o Socialismo Humanista de Robert Owen, escrito na Inglaterra durante a Revolução Industrial, expressaram essa visão do ideal socialista. Movimentos socialistas católicos e protestantes também compartilhavam a mesma visão, tendo como exemplo a defesa do socialismo cristão de Charles Kingsley, na Inglaterra, de meados do século XIX. Esta inclinação em direção ao socialismo originava-se do impulso natural da mente original que busca o ideal da criação de Deus. Os ideais de interdependência, prosperidade mútua e valores universalmente compartilhados versus comunismo. O mérito da idade na providência da restauração de Deus seguiu o desenvolvimento da natureza original do homem, que não tinha sido manifestada devido à influência de Satanás sobre a vida humana. Respondendo aos impulsos íntimos de seus corações, as pessoas de todos os lugares aspiram ao mundo ideal de Deus, onde a finalidade da criação será realizada. Ao buscar por uma sociedade socialista no lado celeste, suas mentes originais as atraíram para os ideais de interdependência, prosperidade mútua e valores universalmente compartilhados. O mundo onde estes ideais serão finalmente realizados não é outro senão o reino do céu na terra, sob a liderança de Cristo em seu retorno. Como Satanás imita a providência de Deus antecipadamente, o lado satânico tem defendido o socialismo científico baseado nas teorias do materialismo dialético e histórico, e construiu um mundo comunista. A teoria marxista da história, o materialismo histórico, afirma que a história humana começou com uma sociedade comunitária primitiva e será consumada com a criação de uma sociedade ideal comunista. Os erros evidentes desta teoria são devido ao fato de que ela não leva em conta a causa fundamental do progresso histórico. Após a criação dos seres humanos, Deus prometeu realizar o reino do céu. Entretanto, porque Satanás estabeleceu relações de parentesco com as pessoas antes de Deus fazê-lo, Deus teve que permitir a ele construir um mundo fora do princípio, por meio das pessoas decaídas, como uma imitação distorcida da sociedade ideal que Deus pretende estabelecer na Terra. O mundo comunista é este mundo fora do princípio construído por Satanás. Dois tipos de democracias surgiram com o propósito de desmantelar a monarquia absoluta e transferir a soberania para o povo. Enquanto o comunismo nascia no lado de Satanás, surgiram movimentos no lado de Deus para defender os ideais de interdependência, prosperidade mútua e valores universalmente compartilhados, a fim de demolir os sistemas econômicos que concentraram as riquezas nas mãos de uns poucos privilegiados. Cada um destes movimentos procurou estabelecer um sistema que distribuísse as riquezas de modo mais equânime entre as pessoas.
As aspirações ao socialismo de ambas as partes resultaram em seus esforços providenciais para realizar uma sociedade baseada em um verdadeiro sistema econômico democrático. Foi dito anteriormente que na história da Europa Ocidental, conduzida pela providência da Restauração, os três aspectos de religião, política e economia desenvolveram-se separadamente através de caminhos próprios. Como estes aspectos podem se unir de forma que no final da história providencial seja estabelecido o fundamento para o segundo advento de Cristo? Uma causa fundamental deste desenvolvimento em separado foi a divergência entre a religião e a ciência, as quais se esforçam para superar a ignorância espiritual e física da humanidade. Para que os caminhos da religião, da política e da economia possam convergir para realizar o ideal de Deus, uma nova expressão da verdade deve surgir, e esta deve ser capaz de integrar completamente a religião e a ciência. A religião baseada nesta verdade levará toda a humanidade a se tornar uma em coração com Deus. E esse povo unificado construirá uma economia de acordo com o ideal divino, como fundamento para uma nova ordem política que realizará o ideal da criação. Este será o reino messiânico edificado nos princípios de interdependência, prosperidade mútua e valores universalmente compartilhados.